Oi gente, aqui é a Garbi, tô voltando com mais um vídeo para nossa playlist sobre como seria se cada princesa tivesse um moletom da Adidas. E agora chegou a vez da Cinderela, coisa mais linda. Tô aí fazendo a line art, tipo, eu tinha desenhado por baixo, daí eu tinha definido como que seria o logo da Adidas. E cada uma é uma coisa nova, né? Eu queria ter feito uma coisa diferente no vídeo da Tiana, porque eu achei que ficou um pouco básico. Talvez eu refaça esse vídeo mais pra frente. Mas aqui com a Cinderela, eu fiz aquela versão mais clássica dela, né? Eu acho que ela é uma das princesas mais antigas da Disney. E eu adoro, eu amo. Ela tem uma atmosfera muito romântica e muito otimista pela vida, sabe? Uma pessoa que teve muito desafio e nunca deixou de ser ela mesma. Eu adoro essa história da Cinderela. E aí eu tô usando um pincel que ele não tem muita variação no traço. E aí vocês veem que quando eu faço os movimentos ele não fica muito com variação, sabe? Achei muito legal. Aí eu só vou ajeitando essas arestas que ficou meio pra fora, pra ficar meio certinho, sabe? Essa posição da Cinderela é clássica demais, né? E eu queria fazer tipo um redesign, então a gente devia pegar uma coisa que já era assim e trazer uma nova visão, um novo design. Essa parte do logo da Adidas eu fiquei com muita dúvida, porque como unir duas coisas diferentes numa coisa só e fazer ficar, tipo, realçado os dois, né? Eu acho que eu poderia ter feito de várias formas diferentes, mas eu gostei dessa forma. Eu coloquei o saltinho da Cinderela no meio e aí eu fui tentando ver qual forma ficaria mais legal. Ok, vou puxar minha referência aqui da Cinderela. Eu busquei uma imagem de referência pra pegar essas cores de base dela, sabe? Pra ver como que ficaria usando no moletom. Então eu peguei uma imagem muito clássica dela pra fazer essa abordagem. Agora a gente já pode começar a fazer a pintura. Então eu vou partir pra cor de pele. Essas fotos, elas têm muita variação de cor. Então uma parte tá meio clara, outra tá mais escura. E ainda mais porque é cópia, né? Então, tipo, tem muita variação nos pixels. Mas eu tentei fazer uma line art mais parecida com a que tá ali. Depois de escolher uma cor assim parecida pra fazer como se fosse o tom de pele da Cinderela, né? Nas arestas eu peguei a base e fui fazendo contorno. Essa parte ficou um pouco grosseira assim, no sentido de contornar, mas no final eu dei uma reforçada e acabei apagando essas partes que ficaram mais fora da linha, sabe? Daí eu fui procurando um pincel que se adaptasse melhor pra essa abordagem, que é fazer o contorno da line art, depois jogar a cor por cima, sabe? Eu acho que talvez esse ângulo que eu gravei não foi tão bom assim, porque é ruim de vocês verem, né? Mas nas próximas eu vou tentar mudar o ângulo da câmera. Basicamente só tô contornando a área que aparece o rosto e as mãos, que são a parte que mostra assim um pouco de pele, né, da Cinderela nesse caso.
Depois de fazer a coloração da pele, eu coloquei um pouquinho de textura pra dar uma nivelada nos tons, sabe? Pra que a gente conseguisse olhar e ter um pouquinho de dimensão. Então foi um pouquinho de cor mesmo que eu coloquei. Dei uma adiantada no vídeo porque o corte que eu tinha feito acabou não dando muito certo, aí eu tô fazendo de novo. Agora, tipo, eu só coloquei ali uma cor nos olhos e o batom, e agora a gente vai partir pros olhos, que é esse azul intenso da Cinderela. E eu só coloquei a cor e fiz o ajuste ali da camada. Então, coloquei os 3 tons de base dos olhos, pra fazer esse azul profundo. E o brilhinho do olho. E tem esse azul mais claro, que é a parte da íris. Aí ficou mais ou menos assim. Aí eu já fui pro cabelo. Tipo sobrancelha, cabelo. Que é uma cor meio mostarda. Uma tonalidade assim mais fechada. Pra dar uma diferença. Aí eu coloquei um pouquinho de sombra pra dar uma diferenciada mesmo, sabe? E agora a gente já vai pro cabelo. É uma cor muito amarela, assim, intensa, né? Tipo, não é um loiro meio fechado que nem o da Aurora. Mas eu adoro os dois. Todas as princesas, sou muito fã. Então, o mesmo esquema, eu só fiz aquele contorninho e agora eu tô tipo tirando as rebarbas pra deixar um... E aí eu coloquei um pouco de mostarda assim pra fazer um volume. Aí eu coloquei o tom e fui espalhando um pouco com um pincel de mistura. Aí deu esse efeito tipo relevo, sabe? É um tom acima desse daí que eu tava fazendo no cabelo. Aí ficou super legal, achei. Que nem aquela história que eu contei no vídeo da Jasmine. Quando a gente quer fazer o cabelo dar uma realçada, a gente joga um tom acima e fica bem bonito. Mesma coisa a história da tiara, só que como eu tava com o cabelo embaixo, aí eu, ao invés de usar a borracha pra acertar, fui usando o tom mesmo do cabelo. E ficou bem bonitinho. Aí depois eu coloquei até uma corzinha pra dar uma realçada no nariz, né? Porque essas princesas antigas da Disney, elas não têm muito esse traço assim trabalhado, né? Mas aí eu quis dar uma realçada por mim mesma. Porque eu acho que a Cinderela é uma princesa meio vintage, sabe? Então tem toda essa coisa do cabelo, mas o cabelo dela ser tipo um coque, faixas, coisas assim, sabe? Daí eu já parti pro moletom, eu joguei a cor e fui tirando a rebarba. Aí eu fui vendo se o tom tava legal, porque é a Cinderela, né? A gente tava criando um moletom pra ela. Ok, aí agora eu fiz a gargantilha da Cinderela. E ficou assim no geral. Agora essa parte pra mim foi a mais difícil, porque era sobre criar um logo em cima de uma marca existente, sabe? Que era o caso do sapatinho da Cinderela. Mas aí eu fui pensando e fui colocando pra ver como que ficaria. E no fim eu acho que acabou fazendo mais sentido o logo sendo dessa cor. E o resto e o sapatinho da outra cor, mais aberta. Mas tipo, os dois tinham que fazer sentido juntos, sabe? Aí depois eu apaguei essa sombreamento que eu tinha feito do sapato. Achei que ficou melhor sem. Eu fui fazendo umas brincadeiras assim no logo pra ver se eu achava diferente. No fim eu achei que ficou melhor colocar tudo numa cor só. Não sei, achei que ficou mais certo na minha cabeça. E só. E aí depois eu fiz esse sombreamento do moletom pra dar tipo uma direção melhor pra personagem.
Basicamente eu coloquei um tom acima, bem fechado, e aí eu coloquei uma camada de multiplicar para dar aquele efeito sombreamento. E fui ajeitando com a borracha. Depois disso eu só diminui um pouco a opacidade e ficou bem legal o efeito. Aí, pra finalizar, eu peguei uma textura, coloquei por cima pra dar aquele efeito mais visual, tipo estímulo visual. E ficou assim. Eu espero que você tenha gostado. Um beijinho da Garbi, curta, compartilhe o vídeo e tchau!